9882. Essa lei é a lei que dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal. Né? Esse instituto, que é o Instituto da Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ele compõe aí o quinto instrumento processual de controle de constitucionalidade concentrado no Brasil. O quinto instrumento processual de controle de constitucionalidade concentrado no Brasil. Esse dado é importante. Os outros 4 foram os 3 que nós vimos na Lei 9868, e o outro é o da representação de inconstitucionalidade de ato interventivo da União nos Estados, certo? Também chamada só de representação interventiva, certo? E aqui é o quinto. Esse quinto instrumento está regulamentado aqui pela Lei 9882. Esses aspectos são interessantes. Outro dado, na Constituição Federal, exatamente nesse parágrafo 1º do artigo 102, está previsto apenas o Instituto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, dizendo que ela será regulamentada em lei. Diz assim, a arguição de descumprimento de preceito fundamental será regulamentada em lei. Só diz isso, não tem nada disciplinando objetos, sujeitos, nada. Como muitos dos institutos jurídicos que a gente estudou até agora, muitos deles estão na Constituição. A ação popular, por exemplo, a legitimidade está lá, o mandado de segurança coletiva, a legitimidade está lá. Tem objeto, tem legitimidade, tem alguma coisa. A ação de improbidade tem as questões das sanções, tem dizendo a sua natureza jurídica é civil e não penal, podendo acumular com a ação penal e assim por diante. Não é? Aqui, nós temos tudo que existe a respeito de arguição desse cumprimento do preceito fundamental. No que tange ao direito positivo brasileiro, está nessa Lei 9882, tá certo? E na Constituição tem apenas a previsão dela ser, da matéria da ação ser regulamentada em lei, e a lei é esta, ok? Muito bem. Diz o artigo 1º desta lei o seguinte: a arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto, olha o objeto, evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Tá? Então, nós temos aí, minha gente, o quê? Nós temos aí, nesse enunciado do artigo 1º aqui, no caput do artigo 1º, primeiro, a espécie de demanda. De que demanda nós vamos tratar? A arguição de descumprimento do preceito fundamental. O legislador só fez dizer a arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição. Será proposta perante o Supremo Tribunal Federal. Será proposta perante o Supremo Tribunal Federal. O que é que está indicando? Está indicando ser uma demanda, uma espécie de ação que tem como único órgão competente no Brasil o Supremo Tribunal Federal. Olha aí, certo? E aí, quando a gente vê o objeto da matéria, né, o objeto do instrumento, aí a gente também tem a noção de que nós estamos diante de um instrumento de controle de constitucionalidade concentrado, porque é junto ao Supremo e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental. Onde é que nós temos a base de preceito fundamental? Na Constituição Federal. Né? Na Constituição Federal. Resultante de ato do poder público, resultante de ato que o poder público, em qualquer que seja o seu patamar, certo?
pode ser a União, Estado, município, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo, e vai por aí afora. Certo? Agora, vejam o detalhe aqui, que é o detalhe mais importante, que é a questão do objeto desta ação. Esse é o detalhe mais importante. Por quê? Porque é nesse detalhe que nós vamos identificar essa espécie de instituto jurídico. É nesse detalhezinho, que nós vamos identificar a espécie de instituto jurídico, né? A espécie de demanda, a natureza jurídica, e a sua finalidade, objetivo, etc., como diz o próprio legislador. Pois bem, aqui nós temos como objeto para ajuizar essa espécie de demanda a violação ou ameaça à violação a um preceito fundamental. Essa violação terá que se dar no âmbito de qualquer dos poderes ou de entidade ou órgão público, certo? Trata-se de instrumento que visa atacar, que visa corrigir, que visa tornar inválido, anular, que for ato administrativo, ato do poder público. Aliás, não é só ato administrativo, porque pode ser até ato judicial, jurisdicional também. Né? Nós vamos ver aí mais detalhes sobre isso. Pois bem, nós temos aí o objeto. Aí você diz, mas professor, quando é que eu estou diante, como é que eu sei que é um preceito fundamental? Bom, o que é um preceito? O que é o preceito fundamental é onde é que tem uma norma, um preceito, uma regra que identifica, caracteriza um direito fundamental. Aí nós vamos para a Constituição Federal. Se você pegar logo ali no início da Constituição, lá no artigo 5º, dos direitos e garantias fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais. Aí você pega ali até o artigo 17, por ali assim, dos direitos e garantias fundamentais. Bom, professor, então, dos direitos e garantias fundamentais, nós temos aqui esse, esse elenco de possibilidades que existem nesses artigos. E é só isso? Não. A Constituição é pródiga em ter previsão de direitos fundamentais. Então, por exemplo, direito à saúde, direito dos indígenas, direito à educação, uma série de direitos sociais, direitos e garantias dos contribuintes. Isso tudo pode ser encaixado como direito fundamental. Onde é que eu posso encontrar isso, professor? Bom, você encontra primeiro se você que se debruçar sobre a Constituição, for estudar, se já tiver conhecimento razoável de direitos fundamentais, você se debruça sobre a Constituição e vai anotando. Acontece que para você mesmo fazer isso na Constituição é preciso que você tenha estudado alguma coisa quanto aos parâmetros, requisitos de direitos fundamentais. Esse não é um trabalho nosso. Nosso trabalho é processual. Esse é um trabalho que é de direito material, constitucional. Tá certo? Por isso que eu não dou aqui, eu indico aqui o quê? Você vai buscar. Repare que nós estamos tratando de objeto de uma espécie de processo. Tudo que a gente tem visto até agora em matéria de objeto de processo diz respeito, de forma preponderante, em percentual altíssimo, ao ramo do direito material. São poucos os processos na prática do foro que existe como objeto matéria processual só. A competência, a suspeição, impedimento, não é? Mas mesmo assim ele tem que buscar a identificação para o juízo competente, não, realmente uma matéria eminentemente processual. Mas suspeição, impedimento, algumas matérias não ficam no campo só do processo. Então,
mesmo processos que são tipicamente processuais ou têm como objeto o processo. Por exemplo, em matéria de cautelar, tutela de urgência, tutela provisória, a doutrina é sempre pródiga em dizer que o que é a cautelar? A cautelar é o processo servindo ao próprio processo. Aí passa aquela ideia de que na cautelar, o objeto da cautelar é o próprio processo. Não. A cautelar, ela cuida de plausibilidade do direito que é objeto da ação principal. E o direito objeto, o objeto da ação principal, qualquer que seja ela, é sempre o direito material. Então, isso é muito importante eu estar dizendo para vocês depois não fugirem disso e ter cuidado. O professor não explicou isso. Não, eu não posso estar explicando o direito material, que eu teria que dar todo o direito material no processo. Todo. Porque o processo cuida de todos os ramos do direito material. Ele tem como objeto todos os ramos. O direito, o processo individual, todos os direitos subjetivos. Todos, sem exceção. Imagina. Depois, no processo coletivo, todos os direitos coletivos. Imagina. Imagine se eu fosse dar todos os direitos. Ou seja, eu seria o único professor do curso de Direito. E eu, nos 5 anos, ainda não terminava de dar tudo, porque nos 5 anos, com 50 e tantos professores, vocês ainda não terminam tudo. Então, vejam aí como a coisa, eu não posso estar me incursionando nessa seara. Mas preciso dizer, é preciso que você vá para a doutrina. Aqui é onde se tem que buscar na doutrina o máximo possível de informações a respeito do que é direito fundamental. E, logicamente, ela exemplifica N situações de direitos fundamentais. Tá? E eu indico aqui uma obra de Edilson Nobre, Direitos Fundamentais, é um livrinho pequeno, tem, não é um livro como, por exemplo, tem Direitos Fundamentais do próprio Gilmar Mendes, mais outro autor, não me recordo agora, Direito Constitucional Fundamental, Direitos Fundamentais na Constituição, uma coisa assim. Tá? Um livro altamente volumoso. Tem outro daquele gaúcho, Igor Scarlett, uma coisa assim, um nome desse assim, que é um grande autor em matéria de direitos fundamentais. É um dos autores em direito constitucional no Brasil que dedica-se quase que exclusivamente ao estudo dos direitos fundamentais. Então, a obra dele, ele tem uma coluna no Conjur, onde ele também só trata de direitos fundamentais, são autores e são fontes onde vocês podem buscar dados, elementos a respeito de direitos fundamentais. Tá certo? Bom, afora hoje a jurisprudência já bem rica do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Tá? Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, já com 30 e não é 30 anos, porque realmente essa lei só surgiu em 99. Ela é de 99 também, né? De dezembro de 99. Então, nós temos aí 22 anos, 21, 22 anos, tá certo? 20 anos já de criação jurisprudencial sobre a matéria. Mas eu recomendo primeiro passar por um estudo doutrinário. Quando vocês forem estudar para um concurso, sei lá, para qualquer coisa, se aprofundar ou trabalhar nessa área, primeiro passar na área doutrinária, para pegar a conceituação, as características, a identificação do direito, antes de saber quais são esses direitos. Aí depois vai haver a classificação dos direitos, tá certo? E, em seguida, quando estudar a jurisprudência, já tem o domínio da linguagem, já tem o domínio de conhecimento sobre a matéria, tá certo? Muito bem. Outro detalhe a respeito dessa cabeça do artigo 1º é o seguinte: esse artigo 1º cuida de uma ação de arguição de descumprimento do preceito fundamental, denominada de ação autônoma, certo?
de ação autônoma, ação autônoma de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Por quê, professor? Porque no parágrafo único do artigo 1º nós temos outra espécie de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Que outra espécie é essa? Diz o parágrafo 1. Caberá também a arguição de descumprimento de preceito fundamental, primeiro, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Esse parágrafo único, minha gente, ele, na realidade, cuida do que nós chamamos de ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental incidental. Incidental. Quando é que pode ser ajuizada essa ação? Essa ação só pode ser ajuizada se existir uma controvérsia constitucional sobre um ato ou lei normativa, seja ele federal, estadual, municipal. Aí você diz assim, professor, isso não está muito parecido com a ação declaratória de constitucionalidade? Está, é verdade. Mas tem alguns detalhes aí, certo? O primeiro detalhe é que aqui você pode buscar, na realidade, não é a declaração. Você vai buscar, não é a declaração de constitucionalidade em regra, como é na ação declaratória de constitucionalidade. Embora a norma possa ser julgada inconstitucional, nós já vimos isso, né? Aqui você vai buscar a declaração de inconstitucionalidade, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o objeto quanto à matéria trazida aqui é um preceito fundamental, é violação a um preceito fundamental. Esse é um segundo dado muito importante, certo? E o terceiro dado mais importante nesse parágrafo único é exatamente o referente à questão de quando e que momento pode-se utilizar a lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal. Preste atenção no detalhe aqui. Não existe ações de controle de constitucionalidade concentrada, fora a arguição do descumprimento do preceito fundamental, de leis municipais, no âmbito do Supremo, certo? O que existe é a possibilidade no âmbito dos tribunais, de acordo com as constituições estaduais, nos casos que tem previsão, certo? Então, no âmbito do Supremo, você não pode ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade de uma lei municipal. Mas, quando essa lei municipal violar um preceito fundamental, aí pode existir uma ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Bom, professor, aí tudo bem. Agora, a lei federal e estadual pode ser através de outra ação? Pode, mas tem um detalhe aqui ainda. Outro detalhe. É que não pode existir uma ação direta de inconstitucionalidade ou declaratória de constitucionalidade de lei federal ou estadual anterior à Constituição. Olha aí. Por isso é que, neste caso, certo, minha gente, dessa ação incidental, você pode arguir a inconstitucionalidade de uma lei federal ou estadual anterior à Constituição. Porque se for posterior à Constituição, tudo bem, você argue lá através da outra ação. Agora, o outro detalhe é que você tem que comprovar que essa lei está violando um preceito fundamental. Tudo tem em vista, em primeiro plano, a questão do preceito fundamental. Agora, vem a questão da controvérsia, que diz controvérsia constitucional. A controvérsia aqui é exatamente aquilo que a gente disse com relação à ação direta, a ação declaratória de constitucionalidade. É quando a matéria está submetida ao judiciário, certo?
E alguns juízes vêm aplicando a lei ou ato normativo, e que, na realidade, essa lei ou ato normativo, ela viola preceito fundamental. E o juiz está emprestando validade a esta lei ou ato normativo. Aí você tem que entrar. Logicamente, nós vamos ver aqui os requisitos da petição inicial e o objeto, o detalhamento do objeto que nós vamos ver aqui na petição inicial, tá certo? Daqui a pouco. Mas aí você tem que mostrar que esta lei está violando o ato normativo um preceito fundamental, certo? Que esta lei é anterior à Constituição, um exemplo, certo? Se for uma incidental. Então, a questão da controvérsia é essa. É que os preceitos fundamentais eles não podem ser violados em circunstância nenhuma, nem por atos do município. O Supremo Tribunal Federal, se ele é o guardião da Constituição, com muito maior razão e intensidade, ele é o guardião dos direitos fundamentais, em qualquer lugar que esteja sendo violado esses direitos fundamentais. Vamos admitir que alguém ajuiza uma ação ordinária qualquer, de cobrança, sei lá, de problema de família, de problema trabalhista, de problema de qualquer matéria, se valendo de uma lei federal, vamos admitir, certo? Só que essa lei federal viola preceito fundamental. E ela é anterior à Constituição, um exemplo, né? Ela é anterior à Constituição. Porque as leis anteriores à Constituição, elas não são declaradas inconstitucionais. As leis anteriores à Constituição, elas são consideradas não recepcionadas. Professor, mas se uma lei, a pergunta, logicamente, eu acho que vem, né? Vocês não perguntam nada, não, mas eu pergunto por vocês. Eu falo para vocês, explico a vocês, penso por vocês, faço pergunta por vocês, tudo. Vocês ficam calados, ninguém diz nada, parece que não estou raciocinando. Aí eu raciocino, eu pergunto, eu tiro a dúvida, eu faço tudo. Já que vocês não fazem, eu faço. Não dá para vocês perguntarem assim, não? Professor, professor, como é que o Supremo vai dizer que a lei não está recepcionada? Através de quê? Aí o Supremo vai dizer através de recurso extraordinário, no chamado controle difuso de constitucionalidade, que ele não vai declarar inconstitucionalidade, ele vai declarar a não recepção da lei. Quer dizer que eu fixo, só tem esse caminho. Você ajuiza uma ação, diz que a lei não, ou se defende numa ação, suscitando a hipótese de que a lei não foi recepcionada pela Constituição, porque ela afronta a Constituição. O que se diz é que ela contraria a Constituição, que ela não está harmônica com a Constituição, tá certo? Você diz tudo que diz na inconstitucionalidade, mas não culmina concluindo pela sua inconstitucionalidade, e sim pela sua não recepção. E aí, como é que eu levo isso a um Supremo Tribunal Federal? Levo isso a um Supremo Tribunal Federal através de um recurso extraordinário, com os requisitos que tem um recurso extraordinário, de forma difusa, certo? De forma difusa. Primeiro, você tem que ajuizar a ação na origem, no juízo competente, vai para o tribunal e vai daí para frente, né? E quando do tribunal, você já interpõe um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal se você for alegar, sustentar a tese de não recepção da lei. É uma hipótese, não é? Pode interpor também um recurso especial. Aí é importante que interponha os dois recursos, porque pode ser que um não seja conhecido e ainda fica o outro para escapar da possibilidade de não ser a matéria julgada num desses dois tribunais. Tá certo? Só uma dicasinha aqui, só para mostrar essa possibilidade, porque na parte de recurso isso não tem nada a ver aqui, mas só para mostrar que é possível isso. Bom, então, o que acontece? Para você levar uma matéria que você tem uma lei anterior à Constituição, que você diz que ela não se compatibiliza com a Constituição,
Bom, aí você ou ajuiza uma ação em razão de algum direito seu que está sendo violado, ou você se defende de alguma ação em que o direito em que você tem condições, possibilidade de suscitar a não recepção da lei. Vamos admitir essas duas hipóteses. E aí, o judiciário vem e se manifesta no sentido de emprestar validade a essa lei ou a esse ato normativo. O que eu posso fazer? Bom, você está meio amarrado. Você só pode ir ao Supremo através do controle difuso, que eu já falei, como se fosse o controle difuso, através dos recursos, dos meios recursais comuns. Mas pode existir a possibilidade de a matéria ter relevância e você conseguir, junto a um dos legitimados, nós vamos ver aí, a um dos legitimados, essas matérias que diz respeito sempre à violação do preceito fundamental, elas despertam interesse muito acentuado, né? Muito evidente. E, logicamente, alguns dos legitimados que nós vamos ver aí pode ajuizar uma ação dessa, incidental àquela ação ou aquelas ações que existem no âmbito do judiciário, e o judiciário vem prestando validade a essa norma. Esse aqui é o detalhe, certo? Bom, minha gente, então a leitura do artigo 1º é exatamente essa. Nós temos na cabeça do artigo a ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental principal, que independe de qualquer conflito sobre a matéria. Por isso é que esta ação ela pode ser ajuizada assim que o ato já é ditado, né? Agora, a incidental não pode. A incidental é como a ação como a ação direta, como ação declaratória. Ela só pode ser ajuizada, a arguição desse cumprimento do preceito fundamental do parágrafo 1 só pode ser ajuizada se existir o tal do conflito de julgamentos no âmbito do judiciário com relação àquela lei ou ato normativo. Tá certo? Então, são vários requisitos, vários parâmetros que nós vamos ver aqui nos requisitos da admissão inicial agora, certo? Para poder a gente continuar a melhor explicitar essa matéria. Bom, depois do artigo 1º, vem o artigo 2º que diz: podem propor arguição de descumprimento do preceito fundamental. Aí, inciso 1, os legitimados para ação direta de inconstitucionalidade. Olha aí. Os legitimados aqui são aqueles do artigo 103, tá vendo? Aí a gente fecha aquela ideia de que essas 4 ações, as 3 da Lei 9868 e esta daqui, tem os mesmos legitimados do artigo 103. Isso é muito importante. Não vou fazer essa pergunta na prova, não, viu? Não é para botar isso, não. Na prova, tá certo? Mas é muito importante esse detalhe. Tá? Agora, isso era para ter botado na evolução da legitimidade, que vocês não botaram lá tudo na prova passada, né? Aqui estava na evolução. A evolução, quando fosse falar da legitimidade das ações dela, era para ter falado todos esses detalhes. Ninguém falou nada. A essa daí, eu digo que ninguém falou nada. Asseguro com certeza absoluta. Essa evolução nesse controle de constitucionalidade não foi mostrada. Foi só dito que, conforme o artigo 103, 90%, 99% votou. De acordo com o artigo 103, os legitimados para a ação do controle constitucional e constatado são esses. Pronto. Aí toda uma explicação que teria sobre esse assunto, que eu falei lá, expliquei demais o momento histórico em que cada um foi criado, o período em que essa lei prevê tinha as legitimidades só de 4 legitimados, de 93, aliás, 94 a 2004, 2005, foram cerca de 10 anos. Aí depois foi modificado. Tudo isso era naquele momento. Essa pergunta eu já fiz. Vocês não responderam, não precisa mais responder agora, não. Eu não vou perguntar mais isso. Tá certo? Senão eu estaria repetindo a pergunta. O problema é que vocês não fizeram tudo lá. Na aula eu expliquei tudinho. Vocês não quiseram escrever,
Não escreveram porque não quiseram. Por isso que não tem a pergunta agora. Por isso que vocês não botem isso. Não é por nada, não. É porque, primeiro, vocês já fizeram. Segundo, eu não vou perguntar isso, porque já foi uma pergunta da aula da prova passada. Tá vendo? Se vocês tivessem olhado a aula bem direitinho, tivessem estudado uma vez, ou pelo menos depois da aula, 2 ou 3, com certeza ia ver que tinha uma séria explicação para dar lá nesse aspecto. Ok? Estou voltando aqui porque só para falar alguns aspectos, porque também não estou mostrando toda a evolução que houve para chegar a essa legitimidade aqui, não. Estou só dizendo, repetindo, que existe o que vocês botaram na prova, que existe realmente no artigo 103, vocês só botaram isso. A explicação é que quando eu dei a aula lá. Tá certo? Bom, minha gente, aí nós temos aí os legitimados. O inciso 2 foi vetado. Esse inciso 2, na realidade, ele dava legitimidade ao cidadão, mas aí o presidente da República vetou. O cidadão ficou sem legitimidade para essa ação. Não é? Achou que era um interesse muito relevante para ser só do cidadão, era uma ação voltada para o interesse da sociedade civil e do poder público, numa forma de coletividade mais abrangente, então o cidadão perdeu esse sentido. Mas tem um detalhe. O parágrafo 1º desse artigo diz o seguinte: na hipótese do inciso 2, olha, na hipótese do inciso 2, o inciso foi vetado, mas o parágrafo 1º não foi vetado, ele está vigente, válido e tem eficácia. Ele está vigente, válido e tem eficácia. Olha o detalhe interessante. Mesmo com o veto ao inciso 2. Ele diz o seguinte: na hipótese do inciso 2, faculta-se ao interessado, mediante representação, solicitar a propositura de arguição do descumprimento de preceito fundamental ao Procurador-Geral da República, que, examinando os fundamentos jurídicos do pedido, decidirá do cabimento do seu ingresso em juízo. Olha, aqui, por que o parágrafo 1º perdurou, mesmo tendo sido vetado o inciso 2? Porque, na realidade, com o inciso 2, esse parágrafo 1º está dizendo que o cidadão ele tinha 2 caminhos. Ele tinha o caminho de ajuizar a ação de arguição do descumprimento do preceito fundamental, ou se ele não quisesse ajuizar a ação, ele podia fazer uma representação ao Procurador-Geral da República. O que fez? O que aconteceu? Aquilo que o legislador diz que é uma opção, deixou apenas de ser opção, passou a ser uma única via. Não tem mais opção ele. Ou só tem esse caminho, certo? Só tem essa via. Ao cidadão restou a possibilidade, certo? De fazer uma representação ao Procurador-Geral da República. Foi muito limitado, né? Mas aí, quando o legislador trabalhou com a hipótese dele ser autor de uma ação também. Talvez, se não tivesse colocado ele como autor da ação e tivesse colocado ele apenas como sujeito legitimado a postular uma representação, e aí poderia dizer, junto aos legitimados, né? Porque aí podia ser a OAB, o Procurador da República, ou uma entidade de âmbito nacional, teria ficado melhor. Aí quiseram demais, foi dar legitimidade a ele, terminou ficando de menos demais. Ficou de menos demais. De menos demais é bom, né? Ficou de menos, não ficou demais. Era uma legitimidade, uma ampla possibilidade do usufruto do direito, mas aí terminou sendo muito limitado. Terminou ocorrendo essa hipótese, não é? Muito bem, então aí nós temos a questão da legitimidade e temos o cidadão aí podendo requerer ao Procurador da República. Ficou limitado aí por isso. O parágrafo 2º ficou vetado. E aí vem o artigo 3º, que é a questão da petição inicial, que aí nós vamos trabalhar aqui aquela mesma ideia. Petição inicial, requisitos. Requisitos aonde? 319. Combinado com o quê? Com o artigo 3º da lei. No que diz respeito ao quê? Ao objeto desta ação. Certo? No que diz respeito ao objeto da ação. Então,
O que muda do artigo 319 para a estação? Aquilo que diz respeito ao objeto da estação, que é o que identifica, caracteriza, evidencia a natureza do instituto jurídico. Eu espero que pelo menos isso vocês saibam, pelo amor de Deus, no final do curso, porque quantas vezes eu já repeti isso aqui, né? Eu quero que vocês saibam o quê? Que o que identifica, caracteriza o instituto jurídico é seu objeto. Pronto. Se vocês saírem sabendo disso, eu já ganhei o semestre ensinando alguma coisa, certo? É, essa semana eu conversando com um colega, professor também, e eu dizendo a ele, rapaz, eu falo tanto nessa questão dessa trilogia da relação jurídica, e ele não é professor de processo, ele é professor no ramo de direito material. Eu digo, e você deve dizer, porque ele é do ramo de direito material, que trabalha essa trilogia o tempo todo. Cada assunto que ele vai falar, ele fala com essa trilogia, ele fala dessa trilogia. Ele disse, como é? Eu digo, sujeito, objeto e forma. Ele, minhas aulas é o tempo todo só falando disso. Sujeito, objeto e forma. Eu digo, pronto. Minhas aulas também são todas nesse sentido. A parte dele compreende muito contrato, relações jurídicas, e aí, lógico que ele tem que falar desses institutos, né? E dessa forma. É a mesma coisa que eu faço com o processo. E uma das coisas que não se entende processo é porque pensa que o processo é uma coisa tão diferente do direito material que foge. Aí eu digo a ele sempre, conversando com ele, a gente discutindo, eu digo, olha, muita gente, eu acho que eu vou escrever um artigozinho sobre isso. O processo é a geni, né? Joga pedra na geni e tal. Só que o que existe no foro e ninguém sabe, o desastre do processo é que ninguém está sabendo de direito material. Então, os processos estão sendo mal julgados porque não está se sabendo direito material. Aí bota-se a culpa do processo. O processo é só um instrumento, um meio de você resolver o problema, discutir o problema do direito material. Se você não resolve bem, você não está sabendo de nada de direito material. Esse aqui é o dilema. O dilema é grande. Por isso que aí botam culpa no processualista e no processo. É como se o processualista tivesse a obrigação de ser especialista em todos os ramos do direito. E aí é interessante, porque o pessoal me pergunta muito: olha, mas eu tenho esse processo. Eu digo, é engraçado, isso não tem nada a ver com o processo, mas olha lá, eu vou dar uma opinião também em direito material. Na realidade, que se pergunta: por quê? Porque o direito material é sempre o objeto de todo. É sempre não. É todas as vezes o objeto do processo. Ou todo e qualquer processo tem como objeto o direito material. Não tem jeito. A ordem jurídica vigente todinha vai para dentro do processo. É como se o processo fosse uma caixa de embalar o produto que é o direito material. É exatamente isso, minha gente. Isso isso é tão bom que as pessoas entendessem. Mas se vocês não querem saber, como pouca gente sabe disso, viu? É em todo o Brasil. E eu não estou falando do pessoal que é da construção civil, de engenheiro, de médico, não. Estou falando dos juristas, juízes, procuradores, advogados, promotores, Ministério Público, quando tiver, estou falando é desses. São poucos que sabem disso. Esse é que é o dilema. Né? Bom, aí vamos aqui. A petição inicial. Requisitos. 319, combinado com o artigo 3º da Lei 9882, certo? E o que cuida dessa lei, nesse artigo? Do objeto desta ação. Bom, e o que diz que a petição inicial deve conter? Primeiro, a indicação do preceito fundamental que se considera violado. Olha como é importante a questão relativa a identificar que eu não estou dizendo, olha, a lei, o artigo tal da lei é inconstitucional. Isso você vai dizer numa ação direta de inconstitucionalidade. Certo? Aqui você vai dizer, olha, o artigo tal, da lei tal, cuida de um preceito fundamental. Aí, logicamente, eu tenho que conhecer o que é preceito fundamental para eu justificar que é um preceito fundamental. Que aquela matéria, que aquele artigo, que aquele assunto e o objeto desta ação vai ser
uma violação a um preceito fundamental. Olha aí como é diferente, certo? Das outras ações. Então, o primeiro requisito é a indicação do preceito fundamental que se considera violado. Ou do ato questionado, indicação do preceito fundamental na lei ou no ato impugnado, no ato impugnado ou questionado, né? Terceiro, a prova da violação do preceito fundamental. Como é que está sendo violado esse preceito? Em razão de quê? É numa lei? É num ato normativo? Essa lei está sendo aplicada? O ato normativo está sendo aplicado? Em quais circunstâncias? Com qual peculiaridade? Como? Bom, se for uma ação principal, não principal que eu quero dizer é isso, autônoma, né? Se for autônomo do parágrafo primeiro, lógico que eu já posso mostrar isso de forma abstrata antes de haver a controvérsia. Agora, se já existe uma controvérsia, se for a incidental, fica mais fácil de eu demonstrar isso, porque na hora em que eu estou dizendo que está havendo julgamentos acolhendo a violação, a norma, lei ou ato normativo, em detrimento de um direito fundamental, aí eu já estou nesse ponto mostrando por que é que está havendo violação da norma. Mas em outras ocasiões essa violação se dá por medidas de atos administrativos. Não é? Medidas de atos administrativos. Foi editada a lei, então eu estou baixando atos para isso, para aquilo, eu estou exigindo de contribuintes, estou exigindo de pessoas, de empresa, o que for, dependendo da situação, que se comporte, que se conduza da forma dessa lei. Só que essa lei está violando o preceito fundamental. Então, mostrar também como é que está se dando essa violação ao preceito fundamental, a prova desse preceito fundamental, dessa violação, tá certo? O pedido com suas especificações, porque aí é preciso eu dizer exatamente em que artigo da lei, o ato normativo, circunstância, etc. Agora, o inciso 5º, esse inciso é dirigido à ação de arguição de descumprimento do preceito fundamental incidental. Repare o que ele diz, esse inciso 5º. Se for o caso, porque se for uma ação de arguição de descumprimento do preceito fundamental incidental, ou seja, em razão de já existir ações ajuizadas e controvérsia judicial relevante sobre a matéria, se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado. Então, aqui, minha gente, é típica hipótese de comprovação da controvérsia. A mesma coisa que eu falei com relação à ação declaratória de constitucionalidade. Você tem que trazer que tem ações ajuizadas, que já houve julgamento, que o julgamento foi mandando aplicar a norma, a lei, o ato normativo, e que, logicamente, quando você fundamentou a primeira parte, que foi mostrar o direito fundamental e a violação a esse direito fundamental, aí você vai fazendo os encaixes lógicos do discurso que é da petição inicial. Espero que vocês façam na petição inicial, porque vocês estão fazendo bem nas provas. Eu fico preocupado, porque quando não se faz na prova, como é que vai se fazer na petição? É por isso que aqui é o exercício. E a oportunidade de eu falo isso, minha gente, porque é muito importante tudo do direito, quem vai exercer alguma atividade do direito, é a redação e a fala. É a escrita e a fala. Ou seja, é a linguagem que você vai utilizar. Qual é o instrumento que você vai utilizar? A linguagem. O médico é a habilidade de... o médico escuta, aí ele tem lido nos livros, vamos esperar que também seja um médico desse, né? Tem lido nos livros, pela descrição que se dá da doença, da dor, o local, as características, ele diz, isso é uma dor em razão disso, daquilo, aquilo outro. Os médicos hoje não sabem também nada disso também não, né? Eles mandam fazer um exame, se o exame não acusar,
Ah, você não tem nada, não, pode ir para casa, você vai morrer mesmo com a dor do mesmo jeito, porque o exame, infelizmente, não chegou a acusar. O médico de antigamente, ele apalpava a pessoa, aquele local, porque também tem sinais que indicam para quem é para um bom médico, que indicam que a dor, isso, aquilo, aquilo. Ainda ontem mesmo eu estava escutando uma história de uma pessoa que morreu de apendicite. O médico mandou a pessoa ir para casa, dizendo que ele tinha ido para o hospital para outras doenças, aí voltou para casa com a questão sanguínea muito alterada e uma dor muito grande. Aí o médico, não, isso foi do medicamento que você tomou. E mandou a pessoa para casa. Imagina. Outro me contou a história que a pessoa também morreu por causa de um mau diagnóstico numa vesícula, que um médico experiente teria constatado apenas apalpando a pessoa no grau que estava a vesícula. A pessoa bastava encostar a mão, um médico que tem experiência e sabe, ele saberia que era a vesícula. Ah, isso aqui é a vesícula, está com agudamente vista aqui, eu estou apalpando, assim, a vesícula pode ser constatada, basta um médico experiente. Aí ele, quando tem experiência, diz, bom, você vai tirar ali hoje, né? Naquela época não, você tinha que fazer a cirurgia mesmo com esse resultado. Aí ele hoje manda, bom, para fazer a cirurgia, vai fazer ali uma radiografia, sei lá, um bocado desses negócios aí. Aí, pronto, constatou, é isso mesmo. Aí ele vai tranquilo, sabendo, tá certo. Mas antigamente era só com isso mesmo. Acabou-se e fazia a cirurgia desse jeito. Se não fosse a vesícula, estava bombardeado, né? Mas, pois é, minha gente. Eu tô trazendo o exemplo da medicina para mostrar que o mesmo problema acontece também na área do direito, minha gente. Na medicina se mata, no direito também se mata. Se mata de outras formas, né? Se mata de outras formas. Se mata o direito, se mata a liberdade, é, se mata o patrimônio, se mata sentimentos, patrimônio, liberdade, tudo isso. O direito mata também. É bom saber. E tem uma coisa no índice alto. Se na medicina, eu não sei qual dos dois concorre mais, mas se na medicina há erros grosseiros, no direito não fica atrás, não. Agora, por quê? Eu espero que na medicina não seja, não tenha, seja só por ignorância mesmo. Certo? No direito tem dois problemas. É que isso pode ser feito por má fé e fica difícil de se comprovar que foi por má fé. Você tem que trabalhar com a ideia que quem usou da má fé errou, só errou. Esse é um dilema que se trabalha com o direito. Pois é, minha gente, por isso que eu chamo a atenção, porque eu já passei por todas as experiências de ser juiz, procurador, promotor, advogado, escrivão. Já fui tudo, assessor, fui tudo. Diga aí alguma coisa da carreira jurídica que eu não fui. E cada um eu exerci com bastante tempo. Entendeu? Mas o menor tempo foi de advogado. Foi 3 ou 4 anos. De Ministério Público foi. Ah, não, Ministério Público também foi 4 anos. Juiz foi 28 anos, magistrado. Não é? Onde desses 28 anos, cerca de 16 ou 18, uns 18 ou 20 anos, mais de 20 anos, eu participei de colegiado, não do tribunal. O tribunal foi 7, só do tribunal. Mas em outros colegiados, só de eleitoral foi 6, de juizado especial foi 6 no primeiro grau e 2 na turma nacional de informação. Então, eu sei o que é isso. Muito bem. Sei como é que se lida. Eu não estou dizendo as coisas aqui por dizer, por ser chato, por ser isso. Não, é que eu conheço isso. Eu já passei por tudo que vocês vão passar. E olha que eu não sei nem se vocês vão passar, porque eu não sei se vocês vão exercer todas as atividades. Eu exerci todas. Foram mais de 40 anos, já são 50 anos dentro, né? Em todas as atividades, são mais de 50 anos. Olha que dá mais do dobro de idade de todos vocês aí. Só dentro disso. Só dentro disso. Então, quando eu falo
Não é porque eu tenho a língua grande, não. Graças a Deus ainda tem para falar. Eu ainda fico só estribuchando e falando, sozinho. Me mata, pode me matar, mas eu vou falando, certo? Porque eu sei que é assim. Se eu não sou da medicina, mas o que eu escuto, e aí eu também conto, entendeu? E agora do direito eu digo com toda tranquilidade, maior tranquilidade do mundo. Não é porque eu sou falador, não, é porque eu sei que é assim. Vi de todas as formas. Vi de todas as formas, certo? De todas as formas eu vi. Como participante, muitas das vezes sem poder fazer nada. Eu como escrivão, podia fazer o quê? Eu, como servidor público, assessor, eu fazia o que os outros diziam. O que eu podia fazer? Eu não tinha poder de fazer. E foi por isso que eu fiz o concurso para juiz, que era para saber se lá eu tinha condições de fazer alguma coisa que eu pudesse decidir. E fiquei na magistratura por isso, só por isso. Né? Não é por nada, não. Qualquer uma das atividades eu podia ter ficado. E fiquei na magistratura por isso, que eu, na advocacia, no Ministério Público e na escrivania, eu não vi nenhuma circunstância que eu pudesse ter o domínio da coisa. Só vi como juiz. E digo, justiça não funciona que preste, porque não tem juiz que preste. Onde tem, ela é boa. Onde funciona, mas infelizmente é em ilhas, isolada. Não existe um sistema perfeito. O que existe são ilhas. Bons juízes, bons desembargadores, tem no Brasil, tem. Coitados, fazendo um papel de carregar a gota d'água do oceano. Eu também fazia isso, fiz isso. E saí de lá porque eu digo, quem é hoje? Quem é que se lembra do que eu fiz? Pelo amor de Deus. Nem na época que eu estava fazendo, imagine hoje. Parte. E olha que eu saí há 5 anos atrás. Imagina. Então é assim, minha gente. Eu, quando falo, é porque eu conheço, eu sou conhecedor de causa. Eu não gosto de dizer uma expressão que os professores gostam de dizer, o juiz assim, aqui eu estou falando com autoridade. Eu acho isso muito antipático. Certo? Eu falo com o, o, a, o prestígio da autoridade, de quem conhece, de quem fala. Bom, se for só dessa forma que entenda, é por isso mesmo. Então, eu digo o seguinte: eu falo porque eu sei, eu falo porque eu vi. Pronto, não sou só um teórico, eu sou testemunha também. Tá certo? Muito bem, vamos aqui para frente, né? Então, olha, esse inciso quinto completa. E aí nós temos a parte mais importante do estudo da lei, que é o estudo do objeto, né? A completude aí da análise do artigo 1º, do artigo 1º e 3º, né? Porque o segundo cuida da questão da legitimidade, né? O artigo 1º com o artigo 3º, que cuida da questão do objeto dessa ação. Não esqueça que isso é questão da prova, na parte do objeto, dos instrumentos de controle de constitucionalidade concentrado, tá certo? Bom, agora aqui a gente vai para o procedimento dessa ação. Nessa parte do procedimento, nós vamos ter muita coisa repetitiva e eu vou só avisando de que se trata, tá certo? E já vem logo esse primeiro parágrafo aí, parágrafo 1 do artigo 3º. A petição inicial, acompanhada de instrumento de mandato, será apresentada em 2 vias, mesma coisa das outras petições iniciais. E no artigo 4º, a petição inicial será indeferida liminarmente pelo relator, quando não for o caso de arguição de descumprimento do preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta lei ou for inepto. Bom, aqui muda um pouquinho da linguagem em razão da espécie do instituto jurídico. Não é? Aí aqui, tendo em vista que nós estamos vendo que há um rigor muito grande, tanto no artigo 1º como no artigo 3º, com relação aos requisitos que devem existir para uma ação dessa natureza, então o legislador trabalhou logo com a questão dos requisitos, né, de uma ação dessa, porque ela tem muita especificidade. Aí, nesse ponto, é mais complicado. Quanto mais específico for o instituto jurídico, ou maior especificidade tiver o instituto jurídico, mais difícil fica de trabalhar, identificar e caracterizá-la. Isso é também uma coisa que, na prática, se constata essa situação, tá certo? Mas
Aí a inepta tem a mesma coisa, que vai para o conceito de inepta lá do Código de Processo Civil, para a doutrina, etc. Né? E a outra é alguns requisitos previstos nessa lei, e não se tratar de arguição de descumprimento, faltar algum dos requisitos previstos ou for inepta, né? E o caso, o requisito aí, primeiro é a questão do direito ser fundamental. Mas se não tiver uma demonstração cabal dessa circunstância, falta o primeiro requisito, que é o inciso 1 do artigo 3º. Né? Muito interessante esses aspectos aí. Muito bem. Aí aqui vem depois o parágrafo 1º dizendo que não será admitida a arguição do preceito quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Qualquer outro meio de sanar a lesividade, qual seria? Bom, seria uma outra ação de controle de constitucionalidade, não é? Ou outra forma de revogação, revogou a lei, pronto. Trabalhou-se, era uma lei, trabalhou-se junto ao Congresso, à Assembleia, à Câmara Municipal, para revogar, se conseguiu, acabou, alcançou seu objetivo, tá certo? Bom, mas aí é mais do que diz respeito aos instrumentos de controle de constitucionalidade concentrado. Né? Aí isso daí é o seguinte, se eu vou conseguir, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, melhor sucesso, eu vou obter sucesso sem necessidade de ajuizar a arguição, talvez seja um bom caminho, certo? Eu utilizo esse. Aí não precisa utilizar a arguição. Se eu fosse utilizar a declaração de constitucionalidade, dificilmente eu posso utilizar a declaração de constitucionalidade, porque sempre eu vou alegar a inconstitucionalidade dessa norma. Então, não pode ser a declaração de constitucionalidade, certo? Se eu vou dizer que o ato afronta um preceito fundamental, quando afronta, eu estou querendo que declare o ato que inválido. Então, dificilmente é uma ação declaratória de constitucionalidade. Embora possa resultar, ao final, na declaração de constitucionalidade, não se reconhecer que está havendo violação ao preceito fundamental. Certo? Se trata até de preceito fundamental, mas pode ser que venha se reconhecer que não há violação. Então, vai ser considerado constitucional. Mas vai ser de uma forma a que se vem só apurar ao final. Não vai ser possível você formular a pretensão nesse sentido. A pretensão é formulada no sentido da declaração de inconstitucionalidade ou de invalidade do ato. Certo? Então, é interessante esse aspecto aí para poder a gente ver quais são as situações em que pode se utilizar outro meio e ser eficaz, tá certo? Da decisão de deferimento da petição, caberá agravo, aí nós temos a mesma situação, prazo de 5 dias, já falamos desse assunto. Artigo 5º. O Supremo, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na arguição desse cumprimento do preceito fundamental. Bom, aqui, minha gente, esse legislador, olha como é interessante, esse legislador que é o mesmo legislador, presta atenção, detalhe. Mas é o seguinte, o legislador, o relator, vou chamar assim, o relator da lei 9868, era um relator que tinha uma assessoria boa, né? Ele fez uma lei toda organizadazinha, em capítulos, tratando do procedimento de admissibilidade, da medida cautelar, da ação direta por ato comissivo, da ação por ato omissivo, dos efeitos que se aplica a todas as ações, tudo com capítulozinho dividido, sessões, subseções, tudo uma belezinha. Olha aí, tá vendo? Esse relator dessa lei aí, esse relator dessa lei aí não estava nem aí. Olha, ele joga logo o artigo 5º, ele já terminou, já encerrou a ação no artigo 4º. E aí, no artigo 5º, cuida de quê? Da medida cautelar na ação de arguição de descumprimento do preceito fundamental. Onde é que está isso, professor? Na leitura que você faz do artigo, é que você vai entender, certo? Não tem um capítulo, não tem uma seção, não tem uma denominação antes do artigo, não tem nada disso. O artigo não está encimado por nada de que leve a entender que esse artigo 5º cuida. Agora, quando a gente lê, já conhece. Não, o artigo 5º, a partir do artigo 5º, a lei já cuida da medida cautelar. Aí vamos ver aqui a medida cautelar, que eu já falei, a natureza, tudo lá das outras ações, aqui é a mesma coisa, né?
o Supremo Tribunal Federal, e aqui, olha, o Supremo, por decisão da maioria absoluta de seus membros, vem a mesma história, a liminar também é deferida pelo tribunal, poderá deferir pedido de liminar na arguição do descumprimento do preceito fundamental. Agora, no parágrafo 1º, aqui, nesse ponto, aí o legislador foi mais específico. Em caso de extrema urgência, ou perigo de lesão grave, ou ainda em período de recesso, repare que essa primeira parte é em caso de. Poderá o relator conceder a liminar ad referendo do Tribunal Pleno. Bom, aqui, na realidade, nós temos na inconstitucionalidade, nós temos o período de recesso. O relator, nós vimos nas duas ações anteriores que não pode deferir liminar monocraticamente, ou não está disciplinado. Certo? Nesta lei e nesta ação, o relator pode. E no período de recesso? No período de recesso, quem é? O presidente do tribunal. A não ser que o relator. Nós tivemos agora nesse último recesso, agora de julho, nós tivemos um caso inédito. 3 ou 4 ministros, sei lá quantos, 2 ou 3 ministros, não usufruíram o recesso. Marco Aurélio, porque ia se aposentar, mas não quis mais usufruir. Certo? E aí ficou trabalhando como relator, logicamente, para decisões monocráticas, no período de recesso. É inédito isso, eu não tinha visto ainda, mas agora também surgiu essa possibilidade. Bom, aí as mais línguas aí que falam na imprensa da vida diz que é porque os outros juízes não queriam que as coisas fossem despachadas pelo presidente. Se chegasse alguma coisa dele, que fosse, e se fosse distribuído, que fosse ele. Pronto. Essa é que é a realidade, né? Bom, o que fica aqui, o registro, é que pode acontecer isso, né? Mas, em regra, quem fica no período de recesso é o presidente. Agora, se o relator diz, não, porque o recesso do Supremo, na realidade, é o que corresponde às férias dos ministros do Supremo e do STJ. Nos outros tribunais não é assim. Os outros tribunais não têm recesso. Os outros tribunais trabalham direto. Só tem aquele recesso lá do fim de ano, de 20 de dezembro a 7 de janeiro, só. Ali é recesso para toda a justiça, né? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, tudo. Né? Mas esse recesso de janeiro, do mês de janeiro todo e de julho todo, só tem o STJ e o Supremo. Certo? Esse recesso corresponde às férias dos ministros do STJ e do Supremo. Certo? E aí isso indica que as férias, aí é como se eles fizessem a opção. Bom, nesse período do recesso eu não vou usufruir. Eu tiro essas férias depois. Um dia que eu precisar, eu tiro no outro mês. Se um dia for tirar, quiser, certo? Ou eu renuncio ao recesso agora. Alguns parece que renunciaram nesse período agora. Mas agora eu não ia tirar depois, porque ia se aposentar logo depois. Então ele renunciou. Certo? Renunciou ao recesso. Ok? Então, tem esse aspecto que é preciso se entender também as coisas, tá certo? Agora, essa possibilidade existe. O relator conceder a liminar. Ou o presidente do tribunal no período de recesso. É o parágrafo 1º do artigo 5º. Agora, o próprio legislador manda que seja levado ao pleno para referendar a decisão. Por isso que a gente vê muito essa linguagem. O relator está levando a matéria para referendar, e agora, esse referendo ele é para acontecer, de acordo com o regimento, logo na sessão seguinte. Acontece que às vezes demora. Não demora só uma sessão, duas, não. Às vezes demora meses, anos, tal. Esse referendo às vezes demora. Certo? Mas o legislador, para prevenir, para não ficar a decisão sendo só monocrática, ele prevê a possibilidade de ser já levado para referendo. Ok? Aí, em seguida, o relator poderá ouvir os órgãos da autoridade responsável pelo auto questionado, bem como o advogado da União, no prazo comum de 5 dias. A questão
da contradição da medida cautelar, ok? E a liminar poderá consistir, aí vamos ver aqui a liminar em que consiste, na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento do processo ou os efeitos de decisões judiciais ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição do descumprimento do preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada. Bom, aqui, essa liminar, com essa medida cautelar, ela só é importante nos casos, primeiro, de arguição do descumprimento do preceito fundamental incidental, para suspender os processos nos casos da incidental. Só pode ser nela. Então, não existe outra. Agora, quando diz ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição do descumprimento. Aqui pode ser para suspender o próprio ato. O legislador deveria ter dito, mas não. Para suspender o próprio ato, a lei, como é no caso de arguição na ação direta de inconstitucionalidade, né? Suspendo a eficácia da lei. A eficácia. Alguns autores chamam de efeito, a eficácia da lei, né? Que na ação direta de inconstitucionalidade tem essa finalidade. Aqui, eventualmente, pode ser que ocorra, certo? Mas, como não está sendo aplicado, dificilmente tem até esse pedido, tá certo? Agora, quando é incidental, não. Quando é incidental, a imprescindibilidade de suspender o andamento dos processos, porque nós vimos que a situação é igual àquela da ação declaratória de constitucionalidade, certo? Muito bem. Aí vem depois o quê? O artigo 6º. Apreciado o pedido de liminar, o relator solicitará as informações às autoridades responsáveis pela prática do ato questionado no prazo de 10 dias. Aqui é o detalhe, minha gente. O rito desta ação é igual ao rito da ação direta de inconstitucionalidade, de rito sumário. As ações que nós vimos, a direta de inconstitucionalidade, a declaratória de constitucionalidade, o rito é um rito comum. O prazo é de 30 dias para prestar informações. Aqui é de 10 dias. Olha aí. Aqui é aquele prazo do artigo 12. Né? É o prazo do artigo 12. Então, mas por que aqui? Aqui porque a violação a um preceito fundamental é uma medida, é um instrumento processual e as medidas e a solução da questão tem que ser a mais rápida possível. Esse é o detalhe, tá certo? Aqui é pela natureza do instituto. Então, apreciado pelo relator soltar informações no prazo de 10 dias. Essas informações aqui não é da liminar. Essas informações, artigo 6º, volta para a ação comum. Volta para a ação de arguição do descumprimento do preceito fundamental. Só o artigo 5º cuidou da liminar, tá certo? Aí aqui volta o artigo 6º para a ação de arguição do descumprimento do preceito fundamental. Para prestar informações da ação de descumprimento do preceito fundamental, que é esse prazo aí, tá certo? No parágrafo 1º, ele diz, se entender necessário, poderá o relator ouvir as partes do processo, quem seja a arguição, requisitar informações. Bom, parágrafo 1º e 2º, sustentação oral e mais a instrução, designar perito, comissões, aquilo que a gente já viu também nos outros processos de controle constitucional concentrado. É possível. Decorrido o prazo das informações, o relator lançará o relatório, também já falamos. Aí o Ministério Público, nas arguições que não houver formulado, terá a vista do processo por 5 dias após o decurso do prazo para informações, também a mesma coisa do outro, o Procurador-Geral da República, não é isso? A decisão sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente será tomada se presente na sessão pelo menos 2/3 dos ministros. Então, aqui nós temos o quê? A questão do quórum de assentada de julgamento no artigo 8º, tá certo? E no artigo 9º, os parágrafos do artigo 8º foram vetados e o artigo 9º também. Aí, no artigo 10, nós temos julgada a ação face à comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental. Então, julgada a ação face à comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados. Aquela comunicação que nós vimos também nas outras ações.
fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental. Aí, nessa comunicação, precisa ir dizendo como foi que foi decidido e daqui por diante como é que vai ser aplicado, deixa de ser aplicado, ou se foi aplicado em parte, como é. Nessa comunicação, o legislador aqui foi bem percussiente, porque se trata de questão que diz respeito à violação de preceito fundamental. As cautelas são mais exigentes, vamos dizer assim. Não é? O presidente do tribunal determinará imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acordo posteriormente. Aqui é um detalhe. Nas outras ações, a eficácia da decisão só vai perdurar ou produzir após os respectivos efeitos após a publicação. Repare que tem a publicação no Diário Oficial. Aqui, não. Primeiro se determina o imediato cumprimento, tá certo? Depois é que se lavra o acórdão e depois é que há a publicação, parágrafo 2º, certo? Dentro do prazo de 10 dias, contado a partir do trânsito julgado da decisão, sua parte dispositiva será publicada em sessão. Então, a decisão terá eficácia contra todos os efeitos vinculantes. Nós vamos ver aqui depois, mais na frente, o parágrafo 3º o que é. Mas aqui, olha, o detalhe, o tribunal determina o imediato cumprimento da decisão antes de lavrado o acordo, até se for o caso, se o acordo não for já lá por ocasião do julgamento, não trouxer o relator. Segundo, não está publicado, ela já tem que dar cumprimento. Porque com relação às outras leis, às outras ações, não. Só depois de lavrado o acordo, depois de publicado, aí é que a decisão passa a ter eficácia, tá certo? Agora, aqui não, antes. A decisão terá eficácia. Aí, bom, aí o parágrafo 3º vem para trabalhar com o quê? Com a questão dos efeitos da decisão no que diz respeito aos destinatários e à vinculação. A decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do poder público. Olha aí, tá certo? Então, nós temos aqui os efeitos da decisão quanto aos destinatários, todos. E a questão da vinculação, professor, também está aqui, da mesma forma que nós temos com relação às outras, ok? Agora, no artigo 11, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo no processo de arguição do descumprimento do preceito fundamental, entendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui a modulação dos efeitos. Primeiro, quanto ao objeto. Segundo, quanto ao tempo. E tudo aquilo que eu falei com relação ao artigo 27, certo? Da lei anterior, aplica-se ipsilitris ao que diz esse artigo 11. Até porque, se vocês pegar os dois dispositivos, não muda sequer as vírgulas, né? Trata o artigo 11 aqui, trata da mesma matéria que está disciplinado, regulamentado lá no artigo 27, né? Modulação dos efeitos. Então, tudo que eu falei sobre modulação dos efeitos lá do artigo 27 repete-se aqui e eu não vou mais repetir. Já está gravado. Até que se não tivesse gravado, eu dizia mais alguma coisa, mas estando gravado é dose. Você diz, não, também, professor, também assisti a aula gravada 2 vezes a mesma aula, também é mais cansativo, né? É mais cansativo. Pois bem, então, basta olhar a aula passada, que a aula passada tratou exatamente dessa situação, tá certo? E depois vem o artigo 12. A decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido em arguição de descumprimento do preceito fundamental é irrecorrível, não podendo ser objeto de ação rescisória. Bom, aqui nós temos o quê? Aqui nós temos a irrecorribilidade da decisão ou a não impugnação da decisão.
O que esse legislador aqui, se vocês tiverem a curiosidade, vocês pegaram os dois textos de lei, porque as duas leis tratam do mesmo assunto no que tange a espécie de instrumento de controle de constitucionalidade concentrado. E o que tem, tirando a questão do objeto e dos requisitos da petição inicial, tá certo? O que tem lá, para ter aqui, o que tem aqui tem lá, certo? Um detalhe, o legislador aqui foi muito mais sucinto, muito mais sintético, não é? Ele não foi aquele legislador que se esmerou em detalhes. Ele tratou a coisa, repare, a medida cautelar nele, ele cuidou ali no artigo 5º, alinhavou com poucas palavras. Agora, tudo que ele diz do artigo 5º em relação à medida cautelar, tudo que está aí no artigo 5º, ou que não está no artigo 5º, é preciso ser visto da forma como eu expliquei lá. Certo? A diferença aqui é que o relator pode. Você veja o seguinte, ele tratou de forma sucinta, mas aqui ele incluiu, o relator incluiu a questão do referendo, na outra lei não tem, e aqui tem. Não é? Você veja a questão, por exemplo, da decisão ser vinculante, está no parágrafo 3º, ser contra todo e vinculante, está no parágrafo 3º do artigo 10. Na outra lei, está no parágrafo, no final do parágrafo 1 do artigo 28. Né? No final do parágrafo 1 do artigo 28. Repare como é interessante. Então, esses detalhes assim. Mas vocês vejam o seguinte: os assuntos têm os mesmos assuntos, têm as mesmas matérias correlatas, simétricas, elas estão trabalhadas e tratadas nos dois textos legais, tá certo? É uma questão só de você atentar para a leitura e verificar que se trata dos mesmos institutos, ok? Aí aqui no artigo 12, nós temos a questão da recorribilidade. Não podendo ser objeto de ação rescisória. Aqui o legislador não trabalhou com a ideia de embargo de declaração. Certo? Mas é claro, óbvio, pode existir embargo de declaração? Pode. Não por força da lei em si, porque os embargos de declaração é um recurso integrativo. Então, olha, esse legislador aqui disse, eu não vou lá botar embargo de declaração, isso não precisa botar, porque está no Código de Processo Civil, em toda decisão é embargável, em todo e qualquer processo. Na outra lei tem, também se aplica. Então, o sistema jurídico comporta. Há uma simetria do sistema jurídico no que diz respeito aos recursos que não são cabíveis e, logicamente, porque são cabíveis. Se são cabíveis recursos A e B, certo? Então, utiliza-se A e B. Só se é cabível A, utiliza só A em institutos idênticos, de naturezas simétricas. Essa que é a realidade, certo? Aí aqui, não tem embargo de declaração. Ah, professor, aqui nem tem. Não tem rescisória. Não tem rescisória. No outro também não tem rescisória. Ok. Mas no outro tem a previsão de embargo de declaração. Aqui não tem. É claro que muitos autores gastam tinta aí. Pode gastar. A tinta do mundo todinho e os bestas que compram e que vai na ilusão. Mas é claro que é possível ter embargo de declaração. Mesmo não tendo a previsão legal. Certo? Mesmo não tendo a previsão legal. Tem previsão no regimento interno, tem previsão no Código de Processo Civil, tem previsão na outra lei com relação às outras ações de idêntica simetria, então não tem por que deixar de se atender a essa situação aqui. Ok? Bom, aí em seguida vem o artigo 13, que diz: caberá reclamação contra o descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na forma do seu regimento interno. Aqui entra um instituto que não tem nas outras ações realmente, certo? E isso tem causado muito debate no Supremo, né? Que é o seguinte: aqui nós temos o Instituto da Reclamação. O que é reclamação? A reclamação, hoje, ela está tratada no Código de Processo Civil sendo utilizável em qualquer tribunal. Ela não era assim antes do Código de Processo Civil.
antes da Constituição de 88, e com a Constituição de 88 mesmo, ela veio com certa parcimônia. O Código de Processo Civil anterior só previa lá na parte dos recursos extraordinários, na parte que regulamentava, onde ela já era prevista na Constituição. Bom, minha gente, aqui entra esse instituto jurídico e a gente precisa ter uma noção dele. O que é a reclamação? A reclamação era considerada um recurso constitucional, um instrumento constitucional. Tanto é que Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, que é nosso conterrâneo aqui, que é ministro do STJ, escreveu uma obra que é um clássico da literatura brasileira, quem primeiro escreveu sobre o assunto de forma exaustiva, como ele colocou, logicamente à vista do que era o Instituto na época. Né? O livro dele já está desatualizado, de acordo com o código. Só que na época, aí ele botou o nome do livro, a obra dele é Reclamação Constitucional, porque só tinha previsão na Constituição mesmo. Só que hoje a previsão da reclamação é, inclusive, no Código de Processo Civil. Ele até, a gente brincando, conversando às vezes, ele diz: minha reclamação constitucional ordinarizou-se, agora é uma reclamação legal. Ordinarizou-se, não é mais constitucional. Sim, porque hoje tem a previsão no Código. Ele disse: agora, para eu reescrever a obra, eu tenho que fazer um estudo todo da reclamação no Código de Processo Civil, e eu não vou mais fazer esse trabalho, não. Deixar outros fazerem, né? Aí, lógico que hoje tem outras obras, mas ele foi o primeiro autor que escreveu no Brasil sobre reclamação constitucional, uma obra de fôlego, que é a tese de doutorado dele. Muito, muito boa. Para aquele momento histórico, era o único, foi uma obra que teve, e tem muito prestígio, muito citado no Supremo, foi muito citado. Né? Bom, e o que é a reclamação? A reclamação, ela visa dois grandes objetivos. Primeiro, assegurar o cumprimento da decisão proferida pelo tribunal, pelo Supremo e pelo STJ. Era assim, né? Assegurar o cumprimento da decisão. Segundo, resguardar a competência dos tribunais. Então, uma reclamação, ela tem esses dois grandes objetivos, certo? Mas como é isso, professor? Bom, é o seguinte: preservar a decisão judicial. É proferida uma decisão por um tribunal, é comunicado que seja dado cumprimento. Se não for dado cumprimento, e principalmente aí no que diz respeito à questão da vinculação, aí é dado cumprimento pelo órgão que foi demandado na questão, mas outro juiz, outro tribunal, outro órgão administrativo descumpre. Entra-se com a reclamação para fazer dar efetividade à decisão do tribunal. Tá certo? Essa é uma finalidade da reclamação. Por isso é que, como se trata de violação a preceito fundamental, como o preceito fundamental é uma coisa que deve ser assegurada com o máximo de garantia e efetividade possível, aí o legislador achou por bem prever a possibilidade do uso da reclamação para esse grande fim e esse grande objetivo que tem a reclamação. Agora, a reclamação tem outro objetivo, que é preservar a competência do órgão jurisdicional, no caso, os tribunais. Né? Quando é que isso acontece, professor? Isso acontece quando alguma matéria, algum instrumento processual que é de competência do tribunal, ou uma determinada matéria, ajuiza-se ajuiza-se uma demanda, ajuiza-se a ação em outro órgão jurisdicional. Nesses casos, sempre se alega incompetência através de preliminares na demanda, quando se trata do juiz de primeiro grau. Né? Se suscita conflitos, esses são os meios que se tem de suscitar a incompetência nos órgãos ordinários, vamos chamar assim. Acontece que, quando se trata de competência do Supremo, do STJ, aí não é mais uma questão de estar se suscitando. Antes era a exceção de incompetência. A exceção de incompetência ela foi extinta do Código. Agora você suscita a matéria por preliminar, certo?
Mas quando, e continuou a existir ainda, o conflito de competência, né? Mas quando se trata de competência de tribunal, ainda você faz uma reclamação ao tribunal, mostrando que algum órgão jurisdicional que conheceu de alguma matéria que é de competência do tribunal está usurpando essa competência. E para preservar essa competência, utiliza-se o instrumento da reclamação, que chamava-se constitucional e passou a ser legal. Tá certo? Então, a reclamação é isso. Preciso se entender para poder a gente entender a leitura aí. Agora, a leitura aí é mais dirigida para a questão da preservação da efetividade da decisão judicial. Tá certo? Se a decisão, repare que no que diz respeito à efetividade da decisão, nós temos aí algumas peculiaridades que são bem próprias da arguição de descumprimento do preceito fundamental. Uma que nós já vimos é a questão do cumprimento da decisão já ocorrer logo que termina o julgamento, independentemente de ter havido, já ter sido lavrado o acórdão ou não, e antes de ter sido publicado o acórdão e a decisão judicial no Diário Oficial da União, tá certo? Então, antes disso, já é dado ao presidente do tribunal fazer ciente aos órgãos da administração ou do Poder Judiciário que estavam violando aquela norma do seu cumprimento e que não pode mais agir como vinha agindo anteriormente. Certo? Segundo ponto. Esse aspecto diz respeito a um órgão desse ou outro que ficou vinculado, porque pode ser que algum órgão não tenha respondido à demanda, mas ele está vinculado. Olha aí, olha o que diz o artigo. Cadê aqui? O parágrafo 3º. Ó. A decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do poder público. Órgãos do poder público, não é do poder judiciário, executivo, legislativo, não. Todos os órgãos do poder público. Federal, estadual, municipal, certo? Executivo, judiciário, legislativo. Pronto, órgão do poder público. Acabou-se, certo? Aí nós temos o efeito vinculante. O efeito vinculante faz com que se possa utilizar também a reclamação. Quando? Quando algum órgão desse, certo? Quando algum órgão do poder público, não é só do judiciário, como eu já falei, de qualquer órgão do poder público, não está cumprindo a decisão do Supremo. Neste caso, também cabe uma reclamação, tá certo? Então, a reclamação aí tem esse papel, esse objetivo, essa finalidade. Por isso que caberá reclamação contra o descumprimento, olha, contra o descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na forma do seu regimento interno. Na forma do regimento interno, aí é exatamente mostrando que pode ser encaminhada a quem se encontrar em falta ao não dar cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, que todos os órgãos da administração ficam vinculados. Tá certo? Então, isso é muito importante, interessante. E aí, em seguida, vem o artigo 14, que entra em vigor essa lei na data de sua publicação, que foi em 6 de 12 de 99. Tá vendo? 6 de 12 de 99. Então, nós estamos aí com 21 anos, né? 99, 21 anos. 21 anos, né? Que está completando a lei. E é o tempo, esse daí é importante, porque a outra lei também é de novembro de 99. Só tem um detalhe, as ações já vinham sendo utilizadas antes, independentemente da lei 9868. Esta não, essa tem uma peculiaridade própria, porque ela só passou a existir nesse momento aí. Por quê? Porque ela dependia de regulamentação, conforme diz o seu parágrafo 1º, conforme diz o parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal. Então, essa peculiaridade é interessante, porque as outras leis... a outra também, professor, essas ações da mesma coisa? Não, não. As outras já vinham sendo utilizadas, assim, independentemente de regulamentação, tá certo?
essa não, só pôde ser utilizada e só tem esse período de existência dela no sistema jurídico brasileiro, na ordem jurídica brasileira, a partir exatamente aí de dezembro de 99, ok? Antes não se pôde utilizar, porque ela não tinha regulamentação nenhuma, não tinha como subsistir sem regulamentação, porque não tinha nenhum pressuposto, nada na Constituição que pudesse ensejar o seu uso. Ok, minha gente? Então, com isso, a gente conclui a questão dos instrumentos processuais. Aí, olha, evolução, olha como é que vai ser a questão. A evolução do controle de constitucionalidade concentrado no Brasil, os seus instrumentos processuais e o objeto de cada um, certo? Os efeitos quanto ao os efeitos quanto ao objeto, quanto aos destinatários e quanto ao tempo, certo? E isso envolve muita explicação, lá dos artigos 27, artigo 11 agora, tá certo? Tá vendo? Tanto o artigo 27 como o artigo 11 precisam ser explicitados em relação a esse assunto. E as espécies de controle de constitucionalidade, as espécies de declaração de constitucionalidade previsto lá no artigo 28 da lei, que aqui não repetiu, mas tem a mesma coisa, que é pode, o quê? A declaração de constitucionalidade total, parcial com retirada de texto, parcial sem retirada de texto e a declaração de constitucionalidade conforme. Minha gente, eu já estou dizendo, olha, a segunda prova vocês estão entregando hoje. Parece que eu estou até explicando a prova de hoje. Não, é a última prova, que é daqui a uma semana, a gente talvez já vá trabalhar nela, tá certo? Bom, hoje é sexta, né? Então a gente já fica aqui com a conclusão dos instrumentos de controle de constitucionalidade concentrado. Mas tem um assunto, vamos ver ainda 3 assuntos. Vamos ver mandado de injunção, mandado de segurança e ainda alguma coisa da lei anticorrupção das empresas, que guarda simetria com a lei de improbidade. Aí você já tem estudado, já tem feito trabalho, estão mais afinados, vão entender mais rápido, que eu vou falar dela muito rápido, por ser exatamente muitos assuntos você já conhece na lei de improbidade, certo? E também só dar alguma coisa a respeito dos instrumentos processuais em matéria eleitoral, que se caracterizam também como tutelas judicionais coletivas, tá certo? Para poder ficar, aí nós temos aí essas 3 ou 4 aulas desses assuntos, se quiser vai dar tempo, né? Então, nós temos aula até quando? Aí? Acho que até a primeira semana de setembro, né? Então, nós temos ainda 2 semanas, é muita aula, 4 ou 5 aulas, dá muito bem para a gente ver, se Deus quiser, né? Na próxima semana, talvez, ou na outra semana, já vamos fazer a terceira prova, tá certo? É para poder a gente concluir tudo. Agora, esse semestre, ou esse semestre dentro do meio do semestre, sei lá como é, ou dentro do meio do meu ano, foi meio imprensado e é altamente. Eu não gostei, eu preferia que fosse mais uns 15 dias para frente e a gente tivesse até depois uma série menor, mas não. O próximo semestre vai começar, sei lá, em outubro, aí depois suspende em janeiro, só vai terminar em fevereiro. Aí vai ser longo, bem uns 4 meses ou 5. Esse daqui foi 3, julho, agosto e setembro já tem que concluir. Tem conversa. Acho que começou na última semana de junho, né? E 3 mesinhos ali, super imprensado, né? Então é por isso que eu estou correndo, que não é brincadeira. Para a gente ver tudo ainda, se Deus quiser. Tá bom? A próxima aula vai ser segunda-feira, né? Hoje é quinta. Sobre mandado de injunção, certo? Mandado de injunção. Síncrona, todas as aulas agora síncronas. Um negócio de aula síncrona, mas tem mais, não vai dar tempo a isso, não, certo? As aulas são síncronas, certo? Só se chegasse aí não dá no calendário, mas nós vamos dar no calendário normal, vamos ter aula suficiente, tempo suficiente, se Deus quiser. Então as aulas são síncronas, certo?
a próxima segunda-feira, mandado de injunção, onde vamos ter um históricozinho, como foi a evolução dele e a regulamentação, e verificar na lei exatamente como se deu essa regulamentação. Tá bom assim? Ficamos hoje por aqui. Boa noite.